que só pouco mais de 800 reformados em Portugal é que oferem reformas acima de 5 mil euros. Portanto, como é que o senhor vê este problema das pensões, considerando que estamos sem economia que sustente este nível de despesa do Estado? Bom, as pensões são uma parte importante, sem dúvida, mas não é a totalidade da despesa pública. Neste momento, orçam os 14 mil milhões de euros, não é, anuais, em 2012. 14 mil milhões? E mais a Caixa Geral da Bolsa. Mais a Caixa, exatamente. Anda por 23, 24 mil milhões. São 7,9, 8 milhões de... Então, espera aí, 14 mil milhões de pensões da Segurança Social. Da Segurança Social, mais... 8 mil milhões. Mais 8 mil milhões da Caixa Geral de Aposentações. Temos 22 mil milhões. Portanto, nós temos que mexer nestes 23 mil milhões. Bom, mas como eu dizia, é uma parte, é importante, com certeza, mas é uma parte e que tem uma delicadeza muito particular. Porque é uma despesa que resulta anualmente da formação de direitos ao longo de muitos anos, de muitas décadas anteriormente. Quando estamos a falar de direitos é descontos, não é? Basicamente. Sim, formação de direitos a uma pensão, exatamente. Portanto, através do mecanismo de desconto. E estou dentro desses... Mas voltando ainda ao valor, deixando agora a CGA de parte, estes 14 mil milhões da Segurança Social, talvez, não há uma estimativa, pelo menos não há um número que o visse absolutamente certo, mas penso que à volta de 4 mil milhões vêm diretamente do Orçamento de Estado, portanto receita fiscal, que vem ao abrigo para cumprir o disposto na Lei de Bases da Segurança Social. Isto é, vêm para financiar aquilo que não resulta da carreira contributiva, sensivelmente. Portanto, financiam as prestações não contributivas, estou a falar das pensões sociais e outro tipo de prestações que não sejam de pensões, não é? Mas subsídios sociais de desemprego, o rendimento social de inserção, etc. Mas o grosso vai para financiar uma parte das pensões contributivas. Porquê? Porque sucessivos governos, ao longo de várias décadas, foram instituindo pensões mínimas que não correspondiam à aplicação direta da fórmula da pensão. Porque as carreiras contributivas eram relativamente curtas no passado, porque os salários sobre os quais as pessoas tinham descontado eram muito baixos e, portanto, quando se chegava ao cálculo da pensão, aquilo dava valores muito pequenos. E durante muito tempo a obsessão foi aproximar esses mínimos das pensões ao salário mínimo nacional. Sim. E o senhor acha que isso é insustentável? Bom, há aqui um problema que se compreende pela natureza dos regimes democráticos, que é o seguinte: nós um país quando utiliza receitas fiscais para financiar estes complementos, no fundo foi atribuir complementos para chegar ao tal valor mínimo, deveria, em teoria, cuidar se esse financiamento e esse complemento atribuído é realmente necessário para a pessoa. Porque, como estamos a fazer um esforço, toda a economia e toda a sociedade está a fazer um esforço para financiar uma parte da pensão. O senhor está a querer... Espera aí, deixe-me perceber, desculpe interrompê-lo. O senhor está a querer dizer que há pessoas que recebem pensões e que provavelmente não as deveriam receber? Não estou a dizer que não as deveriam receber. Não correspondem ao seu esforço contributivo. Sim. Porque a grande parte destas pensões que são pagas pela Segurança Social resultam de descontos que foram feitos. Quer e algumas pessoas não fizeram descontos que correspondem àquilo que recebem. E estamos a falar de um número considerável? É um número muito considerável. Sabe-se quantas pessoas estarão nessas circunstâncias? Sabe. É à volta de 60% talvez dos pensionistas, da Segurança Social. Então temos aqui um problema muito complicado. De número de pessoas, não é de valor. Atenção, os valores depois é diferente. Portanto, há 60 mil pessoas que recebem pensões... Não é 60 mil, 60% dos 2 milhões e tal. Dos 2 milhões. Dos 2 milhões? Sim, são 1.900.000. Mas é muita gente. Sim. É 1 milhão e 200 mil pessoas. E, portanto... que contas está a fazer, Dr. Medina? Não percebi. Que contas é que o senhor está aí a fazer?
Não, estava aqui a fazer umas contas diferentes dessas, que vocês não precisam de mim para essas. Esta agora, então, mas aqui o importante é perceber que há um grande número de pensionistas. Agora, isto não é uma parte, como lhe disse há pouco, será talvez 4 mil milhões que em 2012, 4 mil milhões de euros que foram usados para pagar essa parte. Portanto, não é uma parte brutal, não é? Em termos da tal despesa dos 14 mil milhões. Isto só de Segurança Social. Depois há o problema da Caixa Geral de Aposentações. Isso é um problema diferente. O problema da Caixa Geral de Aposentações, a meu ver, pode ser visto da seguinte maneira. Houve uma espécie, que eu chamaria um pecado original, quando se resolveu iniciar de uma forma acelerada, digamos assim, o chamado processo de convergência com a Segurança Social. Em que é que consiste a convergência do regime da Caixa com o regime de Segurança Social? Estamos a falar da convergência do público com o privado. Sim, para as pessoas entenderem lá em casa. E em que é que consiste? Consiste em ir progressivamente adotando as regras da Segurança Social dos privados para os funcionários públicos. Bom, isso é iniciado em certa altura. Ora bem, qual é o tal pecado original? É que, a certa altura, decide-se fechar o regime da Caixa Geral de Aposentações. Quer dizer que deixou de haver novos funcionários públicos a descontar para a Caixa e, portanto, só estavam lá aqueles que ainda estavam no ativo e que todos os anos são um bocadinho menos. E isto vai levar a quê? Enquanto os pensionistas da Caixa Geral de Aposentações continuam a crescer, com aqueles que se reformam, os subscritores, isto é, os funcionários em atividade, que contribuem para a Caixa, estão a diminuir. Passaram mais ou menos de 800 mil para... de 600 mil para 350 mil desde 2003 até agora. Portanto, temos aqui menos de 350 mil. Temos aqui um déficit. Passaram para 500 mil, de 800 e tal mil. Troquei aqui os números. Bom, e entretanto aumentaram 100 mil. Claro que isto dificulta o financiamento da Caixa Geral de Aposentações, das pensões, porque a parte que resulta do desconto dos atuais funcionários públicos está a diminuir. Sim. Porque eles são menos. E agravou-se isto no ano passado, porque só ganharam 12 meses em 14. Sim. E, portanto, descontaram para a Caixa Geral de Aposentações só 12 meses. Isso, só 12 meses. Portanto, isto aumentou a diferença entre essa receita e as pensões pagas. Mas isto é uma espécie de pecado original. Porquê? Porque quando se fecha um regime, tecnicamente, quando se fecha um regime de Segurança Social, e se diz assim, a partir de agora não entra ninguém. Quem está, está. Quem não está, vai para o outro regime. Foi o que se passou. Mas quando se faz isto, tem que se arranjar uma solução de financiamento. Porque deixou de se alimentar com dinheiro fresco, chamemos-lhe assim, passa a expressão pouco rigorosa, as finanças desse regime. E essa solução de financiamento, qual é agora? Ora bem, agora é muito complicada. Se o tal acordo que está a ser negociado fosse um acordo sólido, que permitisse explicar também aos nossos credores e às entidades que nos acompanham as nossas necessidades de reformas estruturais, talvez fosse ainda possível, não sei, convencer a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e o próprio FMI, convencê-los de que era necessário haver aqui alguma dívida pública que ajudasse a financiar o regime da Caixa Geral de Aposentações, distribuindo o esforço para colmatar este déficit que está a crescer, não é? Ano após ano, distribuir ao longo de muitas gerações, só através de dívida pública. Mas teria que ser um acordo em que a dívida pública não contasse. Mas a dívida pública já está tão elevada? Ainda íamos elevá-la mais? Teria que ser aceito pelos nossos credores que ela não contava para os rastros. Isto tem precedentes. Podia ter sido feito, a meu ver, em 2006. E aí é que é o pecado original. Muito bem, vamos é fechado o regime e não é criada esta solução. Doutor Medina, e na altura os europeus, as instâncias como é que vê esta análise do doutor não sei nada dessas coisas de pensões, o doutor Ribeiro Mendes é um sábio, mas eu prefiro olhar para estas coisas assim, talhado, grande e perceptível, porque a grande parte das pessoas não faz ideia nenhuma dos pormenores. Eu achava melhor exibirmos alguns gráficos para perceber que tudo o que era, começar por um. Tudo o que era favorável piorou. A economia, gráfico 1.
Sim, o gráfico 1 é o gráfico que nos mostra... Mas vai aparecer, isto tem o seu tempo. É o gráfico que... Aí está. A verde estão representados os crescimentos médios das décadas de Portugal, os verdes. Foram seguindo desde a década de 60, 70, que a economia portuguesa vem caindo até desaparecer. Neste momento está confundida com a linha horizontal, está no zero. Sim. Quer dizer, um fator muito favorável para a sustentação das pensões é a economia. Por seguinte, a nossa economia está de rastro. Exato. O outro 2. Gráfico 2. Número de pensionistas, Segurança Social, mais Caixa Geral de Apresentações. Em 1970, à esquerda, nós tínhamos 250 mil pensionistas. Temos agora 3 milhões e 600 mil. É um número impressionante. Bom, isto é impressionante. Agora o outro a seguir. Gráfico número 3. Despesas sociais totais. Aqui, a par do crescimento das despesas com pensões, cresceram as despesas com a saúde, cresceram as despesas com a educação, com o desemprego, diabo. Bom, e, portanto, as nossas despesas sociais chegaram a 30% do PIB, que é aonde chegam os países ricos. Sim. Portanto, foi subindo, está nos 30%. Portanto, nós estamos com uma despesa social que ela só e engloba é insustentável. A seguir. Gráfico, já me perdi, já não sei se é o quarto ou se é o quinto. É o gráfico compara as despesas sociais com as receitas de impostos. Isto, quase toda a gente faz contas em relação ao... Não, ali não apareceu esse. Não, este é outro. O que nós estamos agora... Este que está ali também serve. Em 1983... Os trabalhadores eram 1,73 por cada um reformado. Sim. Aliás, para um reformado. Quer dizer, é preciso que o português que trabalha ganhe muito para manter um reformado. Já tem dificuldades em manter a família, quanto mais manter um reformado. Sim. Não sei se... É esse ponto que as pessoas têm sempre muita dificuldade em compreender. É fácil de perceber. Se nós tivermos 10 pessoas a trabalhar para um reformado, a descontar, dar dinheiro para pagar um reformado é uma coisa. Se você tem um para sustentar um reformado, isto é o diabo. Mas as pessoas têm sempre muita dificuldade em perceber que andaram a trabalhar durante 40, 45, 50 anos. Mas é que já explicou N vezes. Mas é difícil de Mas hoje é muito fácil dizer, o dinheiro que descontou há 10, 20, 30 anos foi logo gasto. Portanto, ele não está no cofre, não está no banco, não está em parte nenhuma. Pelo sistema que nós temos, chamado de reparação, os que estão a trabalhar hoje estão a descontar para pagar as pensões hoje. Porque é o seguinte, o dinheiro que eu descontei hoje, ele desaparece hoje. Quer dizer, não há reserva, não há coisíssima nenhuma. Isto não é um sistema chamado de capitalização que se aplica para aí, para obter os rendimentos. Isso devia ter sido dito às pessoas há muitos anos. Com certeza, mas é que as pessoas têm estado sempre a ser enganadas. E a conta que eu estava a fazer há bocadinho, diz-se... Você teve aí o Dr. Teixeira dos Santos a semana passada, há 15 dias. Há 15 dias. Porque foi a crise que levou a que em 2009 as despesas dispararam. Bom, dispararam em quê? Prestações sociais cresceram 3.800 milhões num ano. Claro, 2009 era um ano eleitoral. Mas ele reconheceu que se arrependeu de ter aumentado os funcionários públicos em 2,9% em ano eleitoral. Isto não vai de arrependimento, isto vai de responsabilidade. O ministro tem que ter responsabilidade naquilo que faz. Aumentaram o pessoal dos salários 700 milhões. Pois foi isso. E aumentaram 1.000 e tal milhões em despesas de capital. Quer dizer, aquilo que era eventualmente necessário para, digamos, suprir o enfraquecimento da economia era despesas de capital. Fazia-se a obra e acabava-se a obra, fechava-se a porta. Não, foram 3,8 em prestações sociais. De um ano para o outro, 3,8 mil milhões. Isto foi uma barbaridade. Quer dizer, nós chegamos a isto a mercê de uma gestão completamente irresponsável e incompetente. Foi o que aconteceu. Bom, e, portanto, hoje temos os encargos desta incompetência sem economia para corresponder. Claro. O outro a seguir, qual é o gráfico? Não, havia o gráfico 4 que o Dr. Medina Carreira considerava muito importante e que vamos tentar pôr no ar. Não, esse é muito importante. É este. Porque se olhar para ali com atenção, vê-se que em 2010 as despesas sociais absorveram 88% dos impostos e das contribuições. Quer dizer, quase tudo que se cobrou foi para despesas sociais. Saúde, educação, etc. Sim. Durante 20 anos, estas despesas sociais absorviam 60%, 70%. E de repente dispararam para os 88%. Dispararam porquê? Porque as despesas dispararam e porque a economia caiu. Claro. Bom, quer dizer, nós somos hoje, vai-se ver mais adiante num gráfico, o país da Europa, pelo menos daqueles que eu analisei, que foram 20, com maior... O gráfico 7, por favor. É o gráfico 7. Este gráfico 7
É o gráfico que compara Portugal com vários países europeus. Nomeadamente com Portugal, Espanha, Grécia, Alemanha. Aquela linha verde respeita a Portugal